o caso Dreyfus é uma fake news porque não é uma simples mentira política, é um caso de execração pública. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui neste canal eu falo de literatura com uma abordagem específica, como grandes clássicos da literatura mais antiga, né, os clássicos do passado literário e mesmo clássicos da literatura mais moderna, mais contemporânea, falam ao nosso presente, falam ao nosso cotidiano. E hoje eu vou abordar um tema que é muito familiar a todos nós, que é fake news. E vou falar sobre a primeira grande fake news da história política, que também está ligado à história literária. Num vídeo que eu gravei aqui sobre a obra do escritor Marcel Proust, escritor francês, autor de Em Busca do Tempo Perdido, eu disse que o pano de fundo, um dos panos de fundo possíveis da Busca do Tempo Perdido é o episódio de acusação fraudulenta feita contra um oficial francês chamado Dreyfus, e que ficou conhecido como caso Dreyfus. Foi um caso muito polêmico, muito ruidoso na opinião pública francesa, tanto que entrou como pano de fundo da Busca do Tempo Perdido do Proust. Mas o que é importante é que eu classifiquei o caso Dreyfus, sobre o qual eu vou conversar com vocês hoje, como o primeiro episódio de fake news da história. E não é apenas um episódio inaugural das fake news, é também uma fake news que tem muito a ver com a literatura, tem uma forte relação com a literatura. Então vamos por partes. Primeiro, o que foi o caso Dreyfus? O caso Dreyfus foi, como eu já disse, foi um episódio de denúncia de um oficial do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que era alsaciano, portanto, de uma região da França ali na fronteira com a Alemanha, e de origem judaica, e que foi acusado de fazer espionagem para os alemães. Isso aconteceu no contexto posterior à Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre França e Alemanha, em que a França foi derrotada e perdeu partes de Alsácia e Lorena, que são regiões limítrofes entre os dois países. Então isso criou um ressentimento muito forte entre os franceses e os alemães, principalmente da parte dos franceses, um ressentimento contra os alemães. Além do que, a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1870, 1871, ela marcou o fim do Segundo Império Francês, que tinha como imperador o Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, aquele mais famoso. Então, a Guerra Franco-Prussiana e a derrota francesa significou o fim definitivo da monarquia. A França nunca mais foi monárquica desde então. Com a Revolução Francesa derrubaram-se os reis, mas depois, em alguns momentos, houve movimentos de restauração da monarquia parlamentar, até chegar no imperador, no segundo império, tendo como imperador o Napoleão III. Com a Guerra Franco-Prussiana, este capítulo monarquista da história francesa, que teve continuidade durante o Império do Napoleão e também do Império do Napoleão III, se encerra e a França se torna, como até hoje é, republicana de maneira contínua ao longo do tempo, desde 1871. Portanto, a França é um país republicano sem nenhum retorno da monarquia. Porém, os monarquistas tinham obviamente, uma nostalgia do poder que tiveram em algum momento, em vários momentos da história francesa. Então, quando chega nos anos 90, 1890, quando há o boato de que um oficial francês tinha vendido segredos militares aos alemães, os monarquistas, católicos, conservadores utilizaram o fato deste oficial ser judeu para fazer uma grande campanha pública de execração contra este capitão chamado Dreyfus, falando, olha, tá vendo, assim, os republicanos, antimonarquistas, anticatólicos, defensores de um Estado laico, no fundo são traidores. Então eles associaram a espionagem militar ao judaísmo e ao caráter corrompido da República Francesa. Utilizando o caso Dreyfus, o processo contra o Dreyfus,
como uma plataforma de retorno dos conservadores monarquistas católicos ao poder. Esses conservadores monarquistas católicos que tinham perdido o resquício de poder ao final do Segundo Império, após a Guerra Franco-Prussiana. O caso Dreyfus se desdobrou em algumas etapas. A primeira etapa foi a degradação pública do Dreyfus. Ele foi acusado, processado, e houve uma degradação. Existe uma imagem histórica que está até reproduzida num livro do Rui Barbosa, em que ele escreve sobre o caso Dreyfus. Então, vejam lá, o nosso Rui Barbosa, o caso foi tão importante que o próprio Rui Barbosa, um dos grandes políticos e oradores brasileiros, escreveu sobre ele nesse livro aqui, que se chama O Processo do Capitão Dreyfus. E na contracapa tem uma imagem aqui, que depois eu destaco melhor para vocês, que é uma imagem da degradação do Dreyfus, ou seja, ele tem que entregar o seu sabre, que é quebrado numa cerimônia em que ele perde todas as suas patentes militares. E ele é preso, condenado à prisão perpétua e enviado para a Ilha do Diabo, que era uma colônia penal aqui na América do Sul, uma ilha na Guiana Francesa, que até hoje é um departamento francês de ultramar, ou seja, uma colônia francesa. Então, em 1894 começa a acusação contra Dreyfus. Em 1895 ele é condenado à prisão perpétua, enviado para a Ilha do Diabo. E aí isso gera um movimento da opinião pública francesa de desconfiança em relação às verdadeiras intenções, as intenções torpes desses acusadores. E em meio a estas polêmicas, o que acontece é que revela-se, descobre-se, graças a um investigador da polícia francesa, do exército francês, chamado Picard, descobre-se que haviam sido forjados documentos, portanto, haviam sido criados documentos fraudulentos para incriminar o Dreyfus. Isso levanta a opinião pública, faz com que o caso seja reaberto, o Dreyfus retorne da Ilha do Diabo, onde estava preso, para a França, e ele acabe sendo inocentado e reabilitado, o que vai acontecer só em 1906. E, em meio a isso, acontece um episódio que vai vincular o caso Dreyfus com a história da literatura francesa e europeia, tendo uma grande reverberação na maneira como os escritores se inserem na esfera pública, na Europa, em especial na França. Que é o fato de que, em 1898, um dos defensores do Dreyfus, uma das personalidades públicas que percebeu que a acusação de espionagem feita ao Dreyfus, na verdade, era uma tentativa de mobilizar sentimentos antissemitas dos franceses contra a República Francesa, em nome do retorno dos monarquistas católicos. Um escritor que percebeu isso foi um grande romancista chamado Émile Zola, autor de Naná, Germinal, A Besta Humana, O Vento de Paris, um grande ciclo panorâmico da sociedade francesa, principalmente dos estratos baixos da sociedade francesa, chamada o ciclo dos Rougon-Macquart. O Zola faz uma série de romances em que as personagens migram de uma narrativa para outra, compondo uma espécie de arquipélago narrativo que representa a sociedade francesa, em especial das classes mais subalternas, os operários, feirantes, camponeses e por aí vai. Então, o Zola, que era um escritor muito célebre e muito influente na sua época, percebendo a fraude jurídica e processual do caso Dreyfus, que estava a serviço de intenções inconfessáveis de conservadores e reacionários, escreve um importante manifesto que foi publicado em 1898 num jornal chamado L'Aurore, ou Aurora, um manifesto intitulado J'accuse, ou, em português, Eu Acuso, em que ele disseca o que está acontecendo nesta fraude jurídica e expõe todas as intenções escusas, torpes, daqueles que estão armando para cima do Dreyfus, mobilizando um antissemitismo que existia entre os franceses, mas com finalidades de
acusar os republicanos, defensores de uma república laica, de fazerem, de serem antinacionalistas, de serem traidores do país. Bom, então o caso Dreyfus acaba sendo uma grande fake news que mobiliza os escritores, como o caso do Zola e vários outros escritores que vêm na esteira dele, inclusive o Proust, que usa o caso Dreyfus como pano de fundo em busca do tempo perdido. Em primeiro lugar, o caso Dreyfus é uma fake news porque não é uma simples mentira política, é um caso de execração pública. Né? Toda a intimidade, a vida pessoal do Dreyfus foi exposta publicamente nas páginas dos jornais. E aí tem o segundo motivo, porque a gente pode considerar o caso do Dreyfus um episódio de fake news, a ampla mobilização da imprensa para difundir esta fraude e também depois para difundir a contestação da fraude. Então, uma execração pública, o que a gente chamaria hoje nas redes sociais de um linchamento virtual, que utiliza os meios de comunicação da época, jornais, sobretudo, para expor e sujar a imagem de uma pessoa. E, além disso, a característica de fake news do caso Dreyfus, que encontra paralelo nas fake news que nós vivemos hoje, é o fato de que isso cindiu a opinião pública francesa entre os dreyfusistas e anti-dreyfusistas, ou seja, aqueles que defendiam a inocência do capitão Dreyfus e aqueles que o acusavam de fato de espionagem. Enfim, um episódio de opinião pública cindida que não é muito diferente do que a gente testemunhou quando do Brexit, né, que também dividiu a opinião pública do Reino Unido, ou a cisão da opinião pública que aconteceu com a eleição do Donald Trump, depois da eleição do Biden, ou mesmo toda a dicotomia ideológica e política que permeou a eleição deste asno com patente de capitão, cujo nome eu me recuso a pronunciar aqui nesse vídeo para não ferir os ouvidos de vocês. Então, o caso Dreyfus tem todas as características de uma fake news, com a diferença de que aconteceu numa época em que o jornalismo era feito, sobretudo, pela imprensa escrita. Aliás, ao passo que as fake news de hoje são feitas, sobretudo, pelos canais digitais, pelas redes sociais. Aliás, o grande jornalista Alberto Dines, que prefaciou o livro do Rui Barbosa, em que o Rui Barbosa escreve sobre o processo do capitão Dreyfus, quase ao mesmo tempo que o Zola, ele que foi o autor do manifesto mais marcante da época das discussões sobre o caso Dreyfus. Rui Barbosa estava exilado na Europa e ele também se pronunciou sobre o caso Dreyfus. E os textos do Rui Barbosa estão publicados neste livro, O Processo do Capitão Dreyfus, que tem um prefácio do grande jornalista Alberto Dines, que escreve o seguinte, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala que o caso Dreyfus é marcante no capítulo da história da imprensa. Com ele, o jornalismo separa-se do beletrismo e envereda pelo caminho das cruzadas e da participação política. Ou seja, o jornalismo que era meio beletrista era um jornalismo, principalmente quando se dizia respeito a assuntos culturais, intelectuais, de costumes, era um pouco diversionista, se ocupava de coisas superficiais. Neste momento, passa o jornalismo a se ocupar de questões cruciais que determinam a divisão da sociedade francesa. Então, o caso do Dreyfus foi marcante para definir o papel da imprensa na França e, por tabela, em outros países influenciados pela França, e então o país mais dominante culturalmente e politicamente do mundo, ao lado da Inglaterra. Mas, além do caso do Dreyfus ter sido o primeiro grande episódio de fake news, como a gente entende hoje, e de ter uma forte relação com a literatura, por causa, principalmente, da participação do Zola no debate que se deu na França, o caso do Dreyfus também criou a figura do
intelectual com poder de intervenção na cena pública, o filósofo, o escritor que opina, assina abaixo-assinado, mobiliza a opinião pública. Mas isso já é uma outra consequência do caso Dreyfus que eu vou abordar num outro vídeo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa exposição sobre o caso Dreyfus e sobre os seus vínculos com a história da literatura. Até breve.